A gente vai ler um pouquinho de João 6. E para começar a ler, a gente vai ler no versículo 32. É a diferença que dá com o teclado, ô vaso. Prega junto comigo. João capítulo 6, versículo 35, me perdoem, 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Para a gente chegar nesse versículo, para a gente chegar nesse momento da história, a gente vai voltar um pouquinho. A gente vai voltar um pouquinho nos primeiros capítulos de João 6. A gente vai passar por quase toda a história, mas não leremos, seriam só alguns pontos. E a gente vai falar sobre um tema, um milagre muito importante. O milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre é tão importante que ele está nos 4 evangelhos, além da ressurreição. E antes da gente começar, só para eu ter ver aqui para mais ou menos onde a gente vai. Quantas pessoas aqui são recém-convertidas? A gente pode dizer recém-convertidas uns 2 meses. 2 meses tá bom? Tem alguém que é recém-convertido, tem os 2 meses? Levanta a mão, só para a gente ter uma noção. Amém. Amém. Show. E nos primeiros versículos, você pode ir acompanhando na sua Bíblia se você quiser, mas eu vou lendo aqui. Nos primeiros versículos de João 6, nos diz que Jesus ele atravessou o lago da Galileia e uma grande multidão seguia, porque eles viram os milagres, eles tinham visto os milagres. E aí Jesus, ele sobe o monte com seus discípulos e se assenta ali. E ali trocando a ideia, Jesus, poxa, a gente já está há bastante tempo aqui. E tem muita gente com a gente, tem uma multidão. E ele falou, cara, eu estou achando que essa galera está com fome. No versículo 5, Jesus vira para Felipe e pergunta, onde a gente vai comprar comida para esse povo? Onde a gente vai comprar alimento? Então a gente acredita que eles estavam num espaço talvez não muito perto de uma cidade, não muito perto de um comércio ou algo do tipo. E aí, Felipe, ele fez o que 90% dos seres humanos faria. Ele falou, 1 metro quadrado mais ou menos tem 4 pessoas em pé, aqui a gente tem uns 200 metros, tal. Cara, não vai dar. Nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não ia conseguir alimentar esse povo. E aí André, isso no versículo 9, André com seu incrível senso de humor, ele fala, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? E essa multidão, a Bíblia fala que foram 5.000 homens. Mulheres, nos desculpem, mas vocês não eram contabilizadas na época. Coisa da época, já passou, hoje vocês são contabilizadas. E algumas coisas estimam, a gente pode contar 2 pessoas para cada homem, vamos falar 15 mil pessoas. E tinha um garoto que ele tinha 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala, cara, pega esses pães, pega esses peixes. E aí eles vão no garoto, perdeu, pega o pão, pega o peixe, passa para cá. E aí Jesus pega aquela sementinha, Jesus pega aquela semeadura ali, agradece ao Pai e começa a repartir. Vai repartindo. E todos ali se alimentam. Todos ficam saciados. E Jesus, no versículo 12, diz o seguinte. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. E quando eles começam a recolher os pedaços, eles enchem alguns cestos. Alguém lembra quantos cestos eram? 12. Foram 12 cestos que eles encheram. E aí aquela multidão, aquelas 15.000 pessoas estão ali, estão vendo o que aconteceu e falou, velho, sobrou 12 cestos. E eu não sou muito bom com numerologia, mas quando um judeu ele vê 12, ele faz um link na cabeça dele e lembra de uma coisa, Israel. Ele lembra das tribos, amém? As 12 tribos. E aí, na hora, eles fazem um link. Eles fazem um link porque
eles entendem que eles estão o seguinte, num lugar longe, num lugar deserto, e eles estão, uma multidão, eles estão seguindo um líder que está à frente deles. E esse líder faz, ele faz multiplicar pãezinhos. Quem eles lembram? Onde a gente já viu isso na Bíblia? Moisés. Tinha uma multidão, eles estavam num lugar isolado, estavam seguindo o mestre, e esse mestre faz aparecer pão. Moisés. E aí, mais um pouquinho, versículo 14. E os que viram este milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles lembram na hora de Deuteronômio, quando Moisés fala que virá do povo de vocês, virá de Israel, um líder que é parecido com ele e que o povo o guiará. Então, quando eles olham para aqueles cestos, eles falam: putz, 12 tribos, não sei o que, mas é ele. É ele. Ele quem tinha que vir, é ele que as profecias falavam, é ele que os profetas profetizavam, é ele. Eles entenderam que aquele era o Salvador, aqueles de quem a Escritura falava. E deixa eu te dizer, o que você faria? A sua ficha cai, você entende que aquele é o profeta, aquele é de quem as Escrituras falaram há centenas de anos atrás. E eu vou te dizer o que eles fizeram. Versículo 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Cara, a multidão queria forçar a Jesus a ser rei. Meus amigos, o primeiro pensamento da multidão foi tentar colocar a vontade deles em Jesus. Eles queriam que Jesus fosse um acelerador da vontade deles de alguma forma, porque o que eles esperavam era o Messias político, o Messias que sentaria no trono, o Messias que guerreasse as guerras, que ia acabar com tudo, que ia acabar com a fome, que ia ter alimento. Ele está multiplicando o pão, a gente não vai ficar mais sem alimento. E aí eles querem Jesus, nós vamos colocar ele para ser rei, porque é isso que nós queremos, é isso que a gente espera. Eles queriam basicamente empurrar a agenda deles para Deus. Eles queriam empurrar a agenda deles, os problemas deles em Jesus. E meus amigos, o que estamos fazendo aqui de domingo a domingo? Será que quando estamos nesse momento de louvor, essa presença maravilhosa, não é nesse momento que a gente fala: nossa, está tão bom aqui, Senhor, acho que agora que é o momento, por favor me dá aquele emprego, faz eu passar naquela prova, Jesus. Senhor, eu estou precisando tanto daquilo. Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um celular novo, eu não sei. Será que o verdadeiro objetivo de estarmos aqui hoje é para adorar ao Rei, ao Messias? Meus amigos, o Evangelho nunca foi sobre nós. Eu achei bem da hora que vocês cantaram louvor, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele. A palavra que deveriam ter feito, na verdade, era para ser: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? E não: você vai ser nosso rei, nós vamos te forçar e você vai fazer o que a gente quer. Não é à toa que Jesus, seu modelo de oração deixado, ele diz: seja feita a sua vontade. Não é a nossa vontade, não é aquilo que a gente quer. Nesses poucos minutos que a gente vai ter, eu quero tentar dar um start na mente de vocês para o verdadeiro significado do Evangelho. Eu quero que vocês abram a mente de vocês e peço que o Espírito Santo leve a mente de vocês. Essa é a minha oração, para que vocês entendam talvez
o verdadeiro significado de estarmos aqui hoje. E o povo, a multidão, sendo a multidão, continua sendo a multidão. Eu costumo dizer que o povo sempre vai ser o povo. Não tem jeito, nada muda. E eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito tratado nesse assunto de, velho, não é sobre mim. Não é sobre as minhas vontades. Eu sou um tipo de pessoa que eu preciso planejar tudo. Eu preciso... No meu ensino médio eu já sabia com quantos anos eu ia casar. Eu já queria planejar tudo e aquilo tudo. E eu acho mais legal que é com esse tipo de pessoa que Jesus pega e fala assim, é do meu jeito. Aí você fica, como é que é? Aí você planeja 3, 4 opções. Se der errado aqui, eu vou pegar isso aqui, vou fazer isso ali, vou trabalhar ali, vou ganhar um dinheiro, vou levantar, vou vender o carro. Aí se não der certo, eu vou fazer isso. E aí dá tudo errado. 5 opções dando errado, 5 opções dando errado. Porque aí você só tem como falar uma coisa, Senhor, está nas suas mãos. E é nesse momento da história que tudo muda. Que você entende que, velho, eu posso fazer os planos que forem, mas a vontade de Jesus prevalece. E às vezes Ele quer mostrar que Ele tem o controle, não é você. Não é sobre as suas coisas. No GC a gente estava ministrando num dia no GC. E aí no final do dia eu conheci uma pessoa. E essa pessoa falava, poxa, eu faço isso e tal, eu sonho aquilo, eu sou novo, eu vou conquistar X, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, Miguel, eu vou fazer isso. Eu falei, caramba, que legal, velho. Que legal que você planejou tudo. E aí ele falou, e o que você acha? Eu falei, olha, eu acho maravilhoso você pedir a Deus direção, pedir a Deus que abençoe os seus planos. Mas eu quero te fazer um desafio. E ele perguntou, que desafio? Falei, olha, eu também sou assim. Só que tem no meio da sua oração, se você quiser, e se você quiser, você vai ter que assumir as consequências. Você vai dizer o seguinte, você vai pedir a Deus por tudo isso que está pedindo, vai entregar na mão de Deus todos esses seus planos, mas no final dessa oração eu quero te desafiar a fazer o seguinte, a falar essa frase, Senhor, independente de qualquer coisa, eu sou teu. E os seus planos na minha vida são muito mais importantes. Faça de acordo com a sua vontade, não a minha. Eu falei, se você falar isso, você vai ver as coisas girarem. Ele, como assim? Eu falei, olha, pode ser que dê tudo certo o que você fez, mas pode ser que vai dar tudo errado. O quê? Não quero que dê errado. Pois é. A partir do momento que a gente entrega a vida a Deus, olha o que a gente está falando, Senhor, eu te entrego a minha vida. A partir do momento que você se entregou, meu brother, a vida não é sua. Você disse isso, não fui eu. Você falou, Senhor, eu entrego a minha vida a ti. E ele, cara, mas e meus planos? Eu falei, os seus planos. Você quer fazer o desafio? Você quer pedir para Deus tomar conta da sua vida e não você? E ele olhou assim, eu falei, olha, a consequência disso é que você vai ter experiências, meus amigos, que ninguém teve. E aí, vale? Vale seus sonhos por experiência? E aí ele, eita Jesus, vamos embora, vamos fazer. E aí na próxima semana a gente teve a reunião do GC, e ele, agitado, Miguel, tem que falar contigo. Eu falei, depois do GC a gente conversa. Não sei o que, tem que falar contigo. O que foi? Velho, mudou tudo, deu tudo diferente, Deus colocou outros sonhos, que doideira que aconteceu, velho. E agora, o que eu faço? Eu falei, velho, agora é contigo, brother. E aí? As suas vontades ou a vontade de Deus? Ele falou, cara, mudou tudo em uma semana, tudo que eu queria eu planejei, mas veio uma pessoa, falou uma frase que e foi linkando as coisas. Eu falei, velho, é isso, esse é o Espírito Santo, esse é o Jesus que a gente serve. Se você quiser, se você tiver coragem, continue pedindo, que você vai ver muito mais coisas, vai ter muito mais experiência. Meus amigos, nesse momento, possamos identificar
o verdadeiro objetivo, nossa verdadeira missão aqui dentro, talvez em nossas vidas. E está tudo bem se você quiser seguir os seus planos, fazer, amém. Você não vai para o inferno por conta disso. Mas a grande diferença está na multidão e nos discípulos. Quem teve mais experiências? Quem viveu o extraordinário? Quem viveu o sobrenatural? Foram os discípulos. Eles abriram mão de tudo por uma palavra. Eu quero te levar a refletir sobre isso. Se você está disposto, se você sente isso no seu coração. Se não, a gente vai continuar aqui. Meus amigos, quando Jesus percebe que queriam coroá-lo a rei, ele desaparece. Ele volta para o monte e ele fala para os discípulos, fala, cara, atravessam o lago de novo e a gente se encontra lá, beleza. E aí, aquele monte de coisa que acontece, a tempestade vem e os discípulos, não sei o que, tal, não sei o que. Jesus, ele vem andando, cessa a tempestade, sobe em cima do barco e eles vão para o outro lado. No versículo 25 de João 6, diz que a multidão encontra Jesus do outro lado. E perguntaram, olha, mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Jesus, no versículo 26, esse eu tenho que ler. Versículo 26, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos, e não porque vocês entenderam os meus milagres. Meus amigos, não é segredo que a multidão, cria 2 blocos na sua cabeça, a multidão e os discípulos, que eu acho que vai ficar bem legal. A multidão seguia Jesus pelos milagres. Eles ouviam, mas não escutavam. Eles viam, mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam atrás de Jesus pelo o que ele podia oferecer. O fim deles, o objetivo final não era Jesus, mas sim, eles usavam Jesus como um meio para poder chegar àquilo que eles queriam, que era os pãezinhos, os milagres. Era isso, esse era o objetivo. Jesus nunca foi o fim para eles, e sim um meio. Eles queriam o que Jesus podia oferecer, eles não queriam Jesus. E meus amigos, eu acho que esse é um problema que ele transcende todo o tempo, o espaço e o tempo. Por quê? Porque eu consigo ver isso hoje, eu consigo ver isso em Gênesis, eu consigo ver isso em toda a Bíblia, e a história é a mesma. Isso é bizarro. As pessoas que veem a Jesus não por quem ele é, mas sim pelo que ele pode fazer. E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. O verdadeiro Deus dessas pessoas não é Jesus, é o pãozinho. O pãozinho é o verdadeiro Deus, é o que eles estão buscando. Eu quero o pãozinho, eu quero o milagre, eu quero a vaga, eu quero passar na prova, eu quero uma namorada para quem é solteiro, eu quero um namorado, eu quero alguém, eu quero algo. Queremos o milagre, mas não queremos mudanças. Queremos o milagre, mas não queremos escutar e entender as palavras daquele que faz o milagre. E o mais legal é que ele chega e fala, você chegou aqui quanto tempo, Jesus? Estamos te procurando lá do outro lado, você não estava. Jesus, ele chega e é bem direto e fala, eu sei que vocês são um bando de interesseiros. Vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui porque vocês querem os pãezinhos. Aliás, você não vai no restaurante por conta do chefe, do cozinheiro. Você vai no restaurante preferido por conta da comida. Você nem sabe o nome do chefe. É a mesma coisa, a mesma coisa. As pessoas vêm
Aqui, talvez estamos aqui procurando um milagre. Está tudo bem no início, mas como pouquíssimas pessoas levantaram a mão, acho que 2 meses é um tempo interessante para você saber quem é a pessoa que faz o milagre, para você entender isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, fico feliz. Vamos ler o versículo 27 e 28. Jesus, depois de dizer isso para eles, Jesus fala: ei, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Isso é o 27? É o 27. Jesus, ele fala que, cara, vocês não têm que trabalhar por conta daquilo que acaba, mas trabalhem para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente tem valor. E o mais legal é que quando eles escutam isso, na hora, eles ficam: o que a gente tem que fazer? Se eu não me engano, no versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça então? O que a gente tem que fazer? A gente tem que jejuar? A gente tem que orar de joelhos? A gente tem que ler a Bíblia toda em 2 meses? A gente tem que orar de madrugada? Na hora a religiosidade ataca quando a gente fala: olha, para você ter isso, você faz aquilo. Na hora, vamos fazer não sei o que, a gente precisa ter isso, papapá. E Jesus, ele apavora todo mundo, porque no versículo 29, ele fala uma coisa incrível, ele fala: Deus quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta: creiam. E esse capítulo, ele faz muito menção ao Êxodo. Ao Êxodo. Quando Deus proveu o maná, quando eles estão lá naquela caminhada, o pessoal está com fome, Deus vai lá e maná. Nos primeiros dias, o que muitas pessoas fizeram? Deixa eu guardar aqui um pouquinho para amanhã. Deixa eu guardar um pouquinho aqui debaixo da cabana. Você vê como isso transcende o tempo. Quando eles fazem isso, o que no coração deles está dizendo é o seguinte: olha, Deus provou hoje, mas eu não sei se Ele vai prover amanhã, então é melhor dar meu jeitinho aqui. Vou guardar um pouquinho. Ei, eu creio que a chuva veio hoje, mas vai que amanhã não chove, melhor a gente guardar um pouco de água. Você consegue dormir tranquilo sabendo que você só tem de comer hoje? Ou você precisa de um dinheiro a mais na sua conta? Velho, isso é crer. Isso é crer. Isso é crer. É viver literalmente, como eu te falei aqui, quando tudo dá errado e você tem que dar um passo, e nos seus olhos o passo é isso aqui, você tem que fazer isso aqui, ó. Pular. Isso é crer. E vou te dizer, crer é muito mais difícil do que fazer a obra. Fazer a obra é mole. Tá aqui todo dia, fazendo as coisas, vamos lá para fora evangelizar. Agora, crer não é para qualquer um. Vamos ler o versículo 30. E eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para que a gente... que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Meus amigos, no final de tudo, eles ainda perguntam: o que é que você vai fazer para a gente poder crer em vocês? As mesmas pessoas que momentos antes estavam se alimentando de um milagre, a multiplicação dos pães. As mesmas pessoas que viram outros e outros milagres, eles chegam e falam: o que o Senhor vai fazer? Que mágica o Senhor vai fazer para a gente poder crer que é o Senhor? Cara,
Esses são os incrédulos. Esses são os incrédulos. Tem pessoas, tem amigos seus, tem pessoas talvez aqui dentro, tem pessoas lá fora, que independente da quantidade de experiência que tiveram, que viram, experimentaram, não vão acreditar ainda. Não vão. O que aconteceu no deserto com Moisés? A mesma coisa. A mesma coisa. A Sara disse que na nuvem de fogo que ficava à noite e na nuvem que acompanhava eles de dia, todos viram, experimentaram. E mesmo assim, existem os incrédulos. E deixa eu te falar, cara, é muito difícil mudar a cabeça desse povo, porque não é aqui, é aqui. É o coração. E deixa eu te falar, às vezes a gente é dessa forma, a gente chega aqui e fala: Senhor, se tu é Deus mesmo? Quem nunca fez isso? Senhor, se tu é Deus mesmo, faz eu receber uma ligação no final do culto, faz um milagre, fala para alguém vir falar comigo, fala para não sei o que, e você fica nisso, todo culto. E aí acontecem umas coisas, outras coisas não, e você fica assim: se tu é... Velho, Deus não é obrigado a provar nada para nós. Ele é Deus, nós somos as criaturas. Quanta arrogância nossa. Ele é Deus e ponto, acabou. É essa a resposta. É essa a real. Chega uma hora que acontece o mesmo que aconteceu com o povo. Essa multidão que eles pediram: o que você vai fazer? Faz alguma coisa. A resposta é: não. Já deu. Você já era para saber quem eu sou. No versículo 35, depois de eles fazerem essa pergunta, pedirem a Deus, Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, eu acredito que Jesus nesse estado, ele já devia estar muito, meu Deus, porque, cara, eles viram, eu fiz... E eles não acreditam, e eles querem mais, e Jesus fala: o pão que vocês querem, ele é terreno, ele é terreno. O pão que Moisés, os descendentes de vocês, os antepassados de vocês comeram, foi enviado, legal, mas todos morreram. Agora aquele que comer do pão que eu lhe ofereço, terá a vida eterna. E aí neste momento todos vão a: meu Deus do céu. Jesus fala para eles: vocês estão buscando um quê? Mas a resposta é um quem? Sou eu. Vocês não têm de comer o que eu posso fazer ou algo do tipo. Vocês têm que comer de mim. Eu sou o pão vivo. E amigo, o que estamos falando aqui é para quem tem um pouquinho mais de ambição, não só de ter uma boa vida aqui na terra, mas ter uma vida eterna ao lado do nosso Pai, ao lado de Jesus. O que Jesus tenta dizer para essa multidão é que, cara, eu sou o pão, vocês têm que entender isso. O pão que vocês tanto anseiam e buscam, ele acaba, ele te deixa gordo, mas eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando o versículo nos diz que devemos comer de Jesus, o que seria isso? E a resposta estava uns versículos acima que nós lemos. A resposta é crer. Mas crer é muito mais do que acreditar. Crer é uma combinação de acreditar e mais uma ação. Exemplo: eu tenho muito medo de altura. Muito medo é uma palavra muito forte, mas eu não pularia talvez de paraquedas. Mas eu sei que o paraquedas vai me segurar. Só que se eu chegar lá em cima e eu vou travar, talvez, os caras vão falar: você não sabe que o paraquedas vai abrir? Sei que paraquedas. Então pula. Eu não. Será que eu realmente sei? Eu não pulo. Às vezes a gente se encontra em um muro, no alto de um muro, e Jesus está aqui embaixo falando: velho,
Cara, sai desse muro aí, sai da pornografia, velho. Pode se jogar aqui em mim. Se joga em mim que eu vou te segurar. E muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. Velho, se joga nessa homossexualidade, cara. Sai dessa mentira. Você é o que eu digo que você é. E é isso. Se joga aqui. E a gente fica, eita Deus, mas e mais. Mas por que a gente sabe de tudo isso e mesmo assim não dá o passo de fé? Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E no versículo 41 eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E no versículo 42 fala que este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele está falando que desceu do céu? Meus amigos, vocês só crerão, vocês só darão um passo de fé quando tiverem intimidade, quando tiverem aproximação com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. A multidão conhecia Jesus, conhecia. Esse cara é filho de alguém, filho de fulano, com José, Maria e tal, então é isso. Mas os discípulos, eles tinham intimidade. Eles viveram ao lado de Jesus Cristo. Eles estavam lá, eles experimentaram a palavra, eles experimentaram tudo. Eles sabiam do que se tratava. Mas a multidão é sempre a multidão. A multidão só conhecia Jesus. O grande problema é você escuta falar de Jesus Cristo, mas você se recusa a passar um tempo com Jesus. Meus amigos, existem muitas pessoas que são expert em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, sabem a Bíblia toda. Mas cara, Deus, Jesus, o Espírito Santo não são só um objeto de estudo, não é. É um ser que requer intimidade, ele requer conversa, é contar o seu dia a dia para ele, é contar suas experiências, é isso que ele espera. Não só vem aqui, escuta e só escuta. E aí, velho? Quando você vai falar com o Espírito Santo? No versículo 60, diz o seguinte: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Muitos, aquela multidão, as 15 mil pessoas, atravessaram o lago, foram atrás, viram a multiplicação, tiveram contato com Jesus. E mesmo assim, quando ele fala, cara, o pão acaba, eu sou o pão, e eles pedem uma prova, ele fala, eu sou o pão vivo. Mesmo assim, essas pessoas tiveram todo esse contato e foram embora. Foram embora. E sabe por quê que elas foram embora? Porque a mensagem, o evangelho, ele é atraente. Mas a palavra, ela ofende. Como assim, Miguel? Ela ofende. Porque a palavra diz o seguinte: cara, você disse que se entregou sua vida e tal, então beleza. Então, pula desse muro. Para de andar com esse tipo de gente que não faz bem pra você, velho. Para de falar essas coisas. Para de assistir isso. Para de frequentar certos lugares. Poxa, mas eu gosto. Pois é. E quando chega um momento em nossa vida que você tem que escolher, velho, que você vai ter que fazer uma escolha, e aquela escolha de, velho, é o meu prazer, é aquilo que eu quero,
ou é isso aqui, e aí, mas eu gosto muito, mas eu sei o que Jesus fala, e aí eu tenho que abrir mão do meu prazer, eu tenho que abrir mão do meu prazer, de algumas coisas assim, velho. E essa palavra, esse pão, é indigesto, é um pão difícil de comer, é um pão que ele não tem um gosto assim, sabe? É difícil mesmo. E é difícil mesmo. Meus amigos, esse pão é muito difícil de engolir, porque se não incomodar, se não ter aquela coisa no seu peito, não é Deus, velho. A palavra confronta. A palavra tem que gerar mudanças. Porque se for pra gente continuar da mesma forma, Jesus ia vir, galera, pode continuar do mesmo jeito que vocês estão fazendo aí, tá tudo dando certo, tá tudo legal, vou fazer uns milagres aqui, vai ser isso, amém. A palavra confronta. E se não te incomoda, não é Deus. Ele disse que só existe um caminho, e sou eu, é Jesus. Se você ama o seu pai, se você ama sua mãe, se você ama seu irmão ou irmã, marido ou esposa, ou a si mesmo mais do que a mim, velho, você não pode ser o meu discípulo. Cara, esse pão é amargo. E o mais legal de tudo é que esse pão é muito caro. É muito caro. Esse pão é caro. Mas não existe preço no mundo que traga um resultado igual a esse. A vida eterna. É o único. Meus amigos, eu quero ler o versículo 66. Já convido o ministério de louvor se quiser. Se vocês quiserem ficar em pé também. No versículo 66, diz o seguinte: por conta disso, muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Versículo 67, Jesus vira e pergunta para os seus discípulos: e vocês também não vão? Por que vocês também não vão embora? Porque a mensagem é essa: não tem açúcar no pãozinho, não é pão doce, o pão é esse. E aí esse pão sou eu. Por que vocês não vão embora? E Pedro, meus amigos, no versículo 68 responde: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Vocês entenderam a diferença da multidão e dos discípulos? A grande diferença, a diferença em atitudes. Meus amigos, acho que chega de buscar a Jesus por conta dos milagres. Acho que chegou o momento de buscar a Cristo por quem Ele é. Independente se Ele vai te trazer a cura, independente se tem alguém doente, velho, independente se Ele vai multiplicar o pão, vai arrumar um emprego, vai fazer, velho, não é isso. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. E meus amigos, Jesus é muito mais do que multiplicar os pães. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ele é o juiz. Ele é o pastor. Ele é o milagre. Ele é a chuva forte. Ele é o vento forte. Ele é a calmaria. Ele é a paz. Ele é a porta aberta. Ele é a porta fechada. Ele é a videira. Ele é o juiz. Ele é o Messias. Ele é o santo. E principalmente, meus amigos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o Pai lhe deu um nome que é sobre todos os nomes.
é sobre a nossa terra, é sobre o céu. E o Pai lhe deu o nome, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará perante aquele que é digno de todas as coisas. Toda língua confessará, não pelos milagres, mas por quem Ele é. E Ele é maravilhoso. E Ele é maravilhoso. Meus amigos, que possamos seguir a Deus pelo de fato quem Ele é.